Nós vemos até mesmo os dados científicos mostrando que primatas que comem frutas primatas que comem frutas são mais dóceis, enquanto os primatas que comem uma planta mais similar à soja, mais proteica, são mais agressivos. Acho que a gente precisa de um pouco mais de amor no mundo ao invés de agressividade, né? A anatomia de um ser humano, a anatomia de um chimpanzé. Volta um. Aí. Isso é um crânio de um ser humano. Se nossa mandíbula move de um lado para o outro, de cima para baixo, é de um animal feito para comer plantas. Animais carnívoros têm a mandíbula protuberante, só mexe de cima para baixo, porque eles jogam a carne para dentro. Eles não precisam mastigar. Todo mundo já comeu milho, ou comeu uvas, ou algumas sementes de fruta, e no final das contas sai nas fezes. O animal carnívoro, o ácido hidroclorídrico é tão forte que queima a carne enquanto ela passa e não precisa digerir, não precisa mastigar. Caninos humanos e caninos de verdadeiros carnívoros, né? E comparações de anatomia, fisiologia e bioquímica nos mostram exatamente o que nós fomos feitos para consumir. Animais carnívoros não enxergam cores, só enxergam preto e branco. Animais carnívoros as suas células rodam à base de gordura e proteína. Dormem em torno de 18 a 20 horas, a não ser que algum de vocês hiberne, realmente vocês são animais comedores de plantas. A boca abre muito, né? Ao invés de a boca humana. Você começa a parar para pensar, né? Nós temos polegares opostos, 2 pernas, 2 braços, o que tudo facilita o quê? Uma vida arbórea. No final das contas, animais carnívoros andam nas 4 patas, possuem rabos e garras. Animais herbívoros andam também nas 4 patas, mas possuem cascos nas patas. Animais frugívoros possuem 2 pernas. Animais carnívoros, por exemplo, um leão pode chegar a comer 40 quilos de carne numa refeição. Um ser humano come um churrasco com 300 gramas, já está passando mal e se chama de carnívoro. Chega a ser engraçado quando você começa a olhar anatomia, fisiologia e bioquímica e você tem os dados científicos óbvios, racionais, de que seres humanos não foram feitos para esse consumo e por isso que a gente morre tão cedo de doenças cardiovasculares, câncer, diabetes. É óbvio. Você bota no seu carro um combustível inadequado, você roda. Só que você roda de forma inadequada. Simples. Animais carnívoros, por exemplo, dão luz aninhadas e possuem inúmeras glândulas mamárias tóraco-abdominais para cada bebê, possuem placenta zonária, enquanto animais herbívoros, úberes com 4 mamilos, possuem cisterna para armazenamento de leite, enquanto animais frugívoros, placenta discoide, 2 glândulas mamárias torácicas e apenas no peito, ao invés do tronco inteiro, e dão luz a um bebê. Ou seja, tem 2 glândulas, é só um bebê. Entende? É óbvio, as coisas são meio que... Aí você olha para os animais carnívoros, alta concentração de ácido hidroclorídrico, que é para digerir proteínas, e nada de amilase, para digerir carboidratos. Porque as 3 trilhões de células do corpo humano rodam à base de carboidratos. Então é óbvio que você vai ter enzimas para digerir carboidrato e pouquíssimo ácido hidroclorídrico para digerir proteínas. No final das contas, animais carnívoros podem ser alimentados com colesterol o quanto você quiser, o dia inteiro, não sofrem de doenças cardiovasculares, hipertensão, etc. Podem ser alimentados com dieta sem fibras, não sofrem de hemorroidas, câncer de cólon e todos os problemas que os seres humanos sofrem. Constipação intestinal, né? O super normal. E no final das contas o que acontece? É simples. Animais herbívoros, por exemplo, possuem 4 estômagos, 20 vezes maior o tamanho do seu tronco, né? E ainda secretam celulase, a enzima gástrica para digerir celulose. É óbvio. Eu poderia passar um dia aqui falando, né? Mas só finalizando, até mesmo a questão da bioquímica. Animais carnívoros biosintetizam vitamina C, eles fazem vitamina C dentro deles. Animais frugívoros, não. Por quê? Porque nós passamos 8 milhões de anos comendo frutas e vegetais, são ricas em vitamina C. A gente não precisa, o mecanismo evolutivo é inteligente. Você vai fazer vitamina C para quê? Se o seu alimento já contém. Só que o alimento do animal carnívoro não contém, então ele precisa fazer.
É simples. A gente poderia passar sangue, urina e saliva ácida nos animais carnívoros, enquanto animais frugívoros têm sangue, urina e saliva alcalina, e por aí vai. Bom, chega a ser ridículo quando a gente começa a ver e a gente olha. Gatos, por exemplo, eles têm genes específicos para sentir gordura e proteína. Por isso que você joga uma manga para o seu gato, ele não liga. Mas você joga um pedaço de salmão, ele quase sobe em você. Sabe? Aí, por exemplo, todo mundo fala, particularmente, eu era uma pessoa que adorava sushi. Aí você fala, mas você gosta de sushi? Ou você gosta de arroz? Você gosta de feijão? Você gosta de... Aí, pera lá. O arroz tem açúcar, sal e glutamato. O shoyu tem açúcar, sal e glutamato. O que estimula o cérebro humano? É que nem com crianças. O xarope era o quê? Amargo. O que eles fizeram com o xarope? Jogaram glicose. O cérebro humano sente a glicose, acha que é fruta, passa, deixa passar, gosta até. Hoje em dia até suplementos. Suplemento de B12, por exemplo, tem açúcar. Você vê lá um monte de adoçante. Para quê? Para você gostar, que senão é amargo, você fica... Bom, mas suplemento em B12, de qualquer forma. A gente não está mais na natureza. Nesse artigo, nós discutimos a hipótese proposta por alguns autores que o homem é o habitual comedor de carne. A medida do tamanho do intestino das espécies dos primatas não suporta a alegação que o trato digestivo humano é especializado para o consumo de carne. O status dietético da espécie humana é de um frugívoro não especializado. Entretanto, devemos notar que as grandes espécies de primatas, especialmente os antropóides, usam primariamente matéria vegetal para alcançar suas necessidades proteicas. Chimpanzés ocasionalmente comem pequenos mamíferos, entretanto, não cobrem seus requerimentos proteicos dessa fonte. No entanto, essa fonte é raramente disponível às fêmeas e nunca fornecido aos jovens. Então, da onde que eles obtêm proteína, B12, ferro, etc. Se um chimpanzé cresce 5 vezes mais forte que um ser humano, quilo por quilo, e consegue viver na natureza, que é um local muito mais inóspito do que a civilização moderna, ele deve estar obtendo nutrição de fruta e vegetal, né? Porque a dieta deles é primariamente 90% das calorias vindo de fruta. E obtém proteína. Entretanto, os chimpanzés de Kaniwara não são frequentes caçadores. Sua dieta inclui 75% de frutas e 20% de folhas, o que fornece energia na forma de carboidratos e proteínas. O remanescente, flores, etc., eles comem insetos extremamente raros, algumas vezes ao ano, e o chimpanzé come em torno de uma vez carne por mês. Se ele come carne uma vez por mês, da onde que ele obtém até mesmo a B12 dele, o mundo científico ainda deve explicar, né? Onívoros não biológicos, porque isso é um verdadeiro onívoro. Ele come o alimento dele cru, sem sal, sem tempero, sem misturar, direto da fonte. Nós só somos onívoros de acordo com a classificação da ciência, ou seja, oni do latim, quem come de tudo, por causa do fogo. Se você tira o fogo, eu quero ver alguém sendo onívoro. A natureza instintiva, assassina de seres humanos, né? Acho que eu não preciso falar nada, né? Carnívoros dormindo até 20 horas e herbívoros, animais vegetarianos, dormindo em torno de 8 a 9 horas. Os dados científicos mostrando que nós tivemos um ancestral comum com os primatas antropóides. A própria biologia nos classificando na ordem, subordem, grupo, superfamília, família. E uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu não salivo com isso, não salivo com isso. Isso é um campo de arroz, se vocês não sabem. Volta mazinha. Batatas sendo tiradas da terra como porcos o comem, a não ser que você teria uma cozinha na natureza para limpar suas batatas e cozinhá-las, você teria que comer mais ou menos assim, né? Bom, era para ter uma cesta de frutas atrás desse slide, só que pulou, eu acho que não vai voltar. Então aqui tem uma cesta, acho que você consegue minimizar e mostrar a cesta de frutas aí? Está junto o texto. Eu sei, eu acho que deve ter dado algum erro.
frutas e vegetais, o alimento da raça humana. Eu passei por debaixo da árvore de amoras, eu salivava, eu olhava para elas, aquela cor, o cheiro, o açúcar, o doce. Eu passei uns 20 minutos colhendo amoras, eu devo ter comido 1 quilo de amoras e eu já tinha comido, mas estavam tão deliciosas que eu não conseguia nem parar de comer. Eu não faria isso se tivesse um coelho no chão morto ou se tivesse um campo de batatas cruas. Alguém discorda que o gato é um animal carnívoro? Alguém discorda que a gente tem alimentado eles por 50 anos em média, talvez mais, de ração, com trigo, cenoura, conservantes, carne conservada também? Alguém acha que ele virou um raçonívoro? Não, né? Então o que acontece com eles? Morrem mais cedo, têm um menor desempenho fisiológico, menor desempenho físico, neurológico, menor capacidade reprodutiva, mas vivem. E é isso que acontece conosco quando nós saímos da natureza, vivemos não só um estilo de vida normal, como uma dieta normal. Nós degeneramos, diminuímos nossa capacidade física e mental e, literalmente, destruímos o globo. Se tornamos uma raça caótica, onde nós alegamos uma inteligência tão suprema, mas nós somos a única raça que se autoflagela com junk food, cigarros, álcool, drogas sintéticas e destrói o planeta com comida industrializada. E, de acordo com a mitologia grega, o que nós chamamos na civilização, na nossa cultura cristã, de o paraíso, o jardim do Éden, e as pessoas que não seguem, eu não sou religioso, sendo sincero, as pessoas que não seguem a religião talvez conheçam a Era Dourada. De acordo com os filósofos gregos, a Era Dourada, abundante em frutas e folhas, aonde nenhum homem manchava seus lábios com sangue e pássaros voavam seguros pelo ar. Os coelhos vagavam sem medo e nenhum peixe era fisgado por sua própria credulidade. Todas as coisas estavam livres da traição, medo e malícia, e tudo era repleto de paz. Mas algum inovador, imprestável quem quer que ele seja, decidiu na inveja que o que os leões comiam era melhor. Estufou carne em sua barriga como uma fornalha e pavimentou o caminho ao crime. Um crime leva ao outro. Pitágoras, no livro Metamorfoses de Ovídio. Então, nós olhamos para a mitologia grega, que sugere a Era Dourada, e ocorreu algo para a queda do homem. A queda do homem ocorreu quando ventos gélidos tiraram os seres humanos do paraíso. Nós podemos facilmente correlacionar essa historinha com os dados da geologia que mostram que uma era glacial ocorreu em torno de 100 mil anos atrás. E veio Prometeus, o titã do fogo, e deu fogo e a carne a seres humanos. E Zeus abriu a caixa de Pandora com todos os males da humanidade para punir-nos por adotar o fogo e a carne. Bom, é uma história, é uma mitologia, uma época onde eles não tinham escrita. A escrita foi desenvolvida na Suméria há 5 mil anos atrás. Então, a gente vê como uma historinha, mas os dados científicos talvez corroborem que essa historinha não é historinha, né? E no final das contas, a não ser que eu esteja errado, eu olho para o mundo na atualidade, é literalmente a caixa de Pandora aberta. Seres humanos, uns morrendo de excesso, outros morrendo de tão pouco, o planeta sendo destruído, guerras, destruição, doenças, à beira de um colapso em todos os sentidos. E próprio Gênesis 1:29 da Bíblia, sugerindo que Deus deu as frutas e os vegetais para seres humanos comerem livremente. E finalizando, esse aqui era uma foto que era para aparecer atrás, talvez o criador de slides não foi tão bom sou eu, né? Jerry Diamond, um antropólogo que passou a vida dele inteira se dedicando a compreender a questão do período neolítico e a evolução para civilizações, mostrando que o homem caçador, ele publicou vários best-sellers, um deles, os Guns, Germs and Steel, virou um documentário da National Geographic, e ele sugere que o homem caçador é um mito. Após passar 3 meses na última tribo caçadora e coletora do mundo, eu duvido que a caça foi a força motriz por trás do nosso cérebro e sociedade desenvolvida.
desenvolvidas. Por toda a história, não fomos fortes caçadores, mas babuínos sofisticados. Recentes descobertas sugerem que a adoção da agricultura foi a maior catástrofe da qual nunca nos recuperamos, causando a desigualdade social, sexual e despotismo que amaldiçoam a raça humana. Bom, então, passando para o próximo slide, que eu acho que eu tenho ele de cabeça. Faça o que os outros fazem e tenha o resultado que eles têm. As civilizações ocidentalizadas, mesmo com o que há de mais moderno nos cuidados à saúde, têm as maiores incidências de doenças crônico-degenerativas. Passa um slide, por favor. Não, volta. Aí, passa um. Se mais de uma dezena de diferentes ciências apontam as mesmas evidências, será que não devemos reconsiderar? A gente falou sobre antropologia, paleoantropologia, genética, nutrição, história, geologia e por aí vai. E não existe paz quando uma guerra química é travada diariamente dentro de você. O que eu sugiro é, o cozimento altera a nossa bioquímica. Alterando a nossa bioquímica, nós alteramos nosso comportamento. Ao invés de nós sermos pacíficos, benéficos e altruístas, como os bonobos são, a raça que nós nos divergimos há 6 milhões de anos atrás, são vistos pelos cientistas como os primatas hippies, porque todos eles resolvem com troca de frutas e sexo. E são pacíficos. E seres humanos, eu não acredito que nós somos maléficos, não acredito que somos caóticos. E sim, estamos, a gente tem até mesmo na literatura, no arcadismo e modernismo, nós temos o mito do bom selvagem, que o ser humano na natureza, ele é bom, pacífico. Quando ele vai para a civilização, ele é adulterado. Então, o que eles mesmos viam antigamente, a ciência tem cada vez mais mostrado. Nós não fomos feitos para viver em selvas de concreto. Cidades grandes são correlacionadas ao aumento de psicopatologias. Então, daria para falar aqui um dia sobre o assunto, mas só um desafio. Tente por uma semana, um mês, viver de frutos e vegetais crus, frescos, integrais e maduros e veja sua vida e seu bem-estar se tornarem o paraíso interno que nos retornará ao paraíso externo, o qual a terra foi por milhões de anos antes do fogo. Eu garanto que se você não achar que vale a pena, depois de uma semana, um mês, você já comeu comida cozida o quê? Por 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos? Se você não achar que vale a pena em uma semana, em um mês, prometo que a civilização não vai ter largado fogo em uma semana, em um mês. Você vai ter o seu fogão ainda, você vai poder queimar a sua comida ao quanto você quiser. Mas talvez você descubra uma vida nova que você não vai querer voltar atrás. E, finalizando, libertação animal, libertação humana. Enquanto nós escravizamos eles, nós nos escravizamos e prejudicamos o globo como um todo. Animais são seres sencientes, eles não precisam morrer se, ao matá-los, nós nos induzimos doença cardiovascular, câncer, diabetes, doenças autoimunes e todo tipo de doença crônico-degenerativa. E nós sabemos que a agropecuária é a principal causa de poluição do globo como um todo. Poluição das águas, toxinas ambientais, etc. Até mesmo a monocultura de grãos. O agrotóxico, você acha que vem da onde? Eu tenho 200 frutíferas no meu jardim. Eu não preciso fazer nada, eu nem cuido do solo. Elas crescem, dão frutas abundantes. A ideia do agrotóxico nasceu da monocultura, quando eles perceberam que alimentar o gado com soja, com grãos, ele engorda muito mais rápido. E como que a gente produz soja em grande quantidade? A natureza só trabalha em biodiversidade. Ela mata quando você tenta fazer monocultura, a planta se torna fraca. E aí eles aprenderam que produzir veneno que se jogava no solo matava as bactérias que protegiam a essa biodiversidade. Então, foi inventada a monocultura e o agrotóxico. Isso tem 70 anos atrás. E a gente joga veneno na nossa comida, que é reprotóxico e causa câncer e problemas do sistema reprodutor, problemas neurológicos, problemas imunológicos nos nossos próprios filhos. Simplesmente porque a gente quer achar que o paladar humano é mais importante do que a vida e achar que pedaços de animais mortos, que nós chamamos de proteína animal,
são nossa alimentação original e são... a gente está pensando na gente, está pensando no paladar, no momento. Mas isso é que nem fumar um cigarro. São alguns segundos de prazer para anos de doença. É a mesma coisa que a gente está fazendo com a próxima geração. Ao meu ver, de acordo com todos os dados científicos e 13 anos vivenciando, estudando e tendo muito mais gosto comendo frutos e vegetais direto da planta do que com os pedaços de animais mortos que eu cresci comendo toda a refeição, 5 vezes por dia, todo dia da minha vida até os 22 anos, até eu ficar diabético e extremamente doente, eu te garanto, a comida hoje em dia é 1000 vezes melhor e livre de crueldade e livre de dano ambiental, dano epigenético à próxima geração. Caso você queira saber mais, eu tenho 7 livros publicados sobre o assunto. Os livros, 4 deles são didáticos científicos. Se você tem... seu médico vai falar, questionar que falta proteína ou que... Bom, são referências dos principais jornais médicos científicos de alto fator de impacto, como a gente chama. Você pode mostrar pesquisas do Dr. Dean Ornish, formado em Harvard, professor de medicina do UCLA, publicando no JAMA, no Lancet, que são os principais jornais médicos científicos do mundo. Ou seja, para alguém publicar ali tem que ser realmente uma pesquisa fenomenal. E ele já mostrou reversão de câncer, reversão de doença cardiovascular, reversão do próprio envelhecimento em si com suprarregulação da telomerase, reversão de diabetes, melhorias em doenças autoimunes e reversão, até mesmo supra- e infrarregulação de até quase 500 oncogenes em 3 meses de uma dieta vegana, ou seja, você desliga os genes ruins e liga os genes bons em proteção do câncer e desliga os genes ruins em promoção do câncer. Simplesmente com 3 meses. O sangue de um vegano sendo 8 vezes mais eficiente na proteção de doenças, da proliferação de câncer in vitro do que o sangue de um onívoro. E uma pessoa que adotando a dieta vegana em 3 meses. A gente sabe que os benefícios continuam seguindo após até mesmo de 5 anos, de acordo com as pesquisas dele, né? E tem pesquisas de inúmeros outros pesquisadores, só o Saúde Frugal, por exemplo, tem 420 referências médicas e científicas que você pode, se alguém te questionar alguma coisa, fala, olha... Discute com um cientista publicando um dos principais jornais médicos científicos do mundo, que eu acho que ele está provando algo diferente. As próprias Blue Zones, as civilizações mais longevas do mundo, vivem até os 100 anos sem doenças crônicas degenerativas e comem dietas plant-based. Não é por acaso, né? Desculpa, como é o nome da pessoa, doutor? Dean Ornish é um dos principais cardiologistas do mundo, né? Talvez o cardiologista mais famoso. Mas também, se vocês quiserem ver mais, por exemplo, ele tem TEDs, etc. Eu tenho um TED, tá? Eu fechei o TED Brasil há 2 anos atrás. Se vocês quiserem assistir, tem um canal do YouTube cheio de entrevistas, tem um amplo trabalho didático científico, não só em livros, mas como eu vou estar dando cursos e aulas culinárias aqui. Esse aqui é opa, volta ali 2. Aí, um livro de receitas, que sempre tem questões práticas também, eles estão sendo vendidos lá atrás. Eu estou com mais deles, se acabar aqui, passa mais uma. O jejum higienista, cirurgia da natureza, eu jejuei para mais de 24 dias à base de água já, fiz vários jejuns longos, o último foi há 10 dias à base de água. Eu estou gravando um documentário sobre jejum, tem um documentário sobre frugivorismo já no meu canal. O jejum, no final das contas, eu comecei a praticar tem 13 anos atrás, jejum intermitente, restrição calórica. Hoje em dia está ficando famoso com o Prêmio Nobel de 2016 sendo em autofagia, ou seja, na autodigestão celular, quando a célula é privada de nutrientes, ela começa uma reciclagem, uma renovação, e o que a gente vê em animais de laboratório é eles conseguindo até mesmo dobrar, triplicar o tempo de vida simplesmente por jejuar em restrição calórica. Ou seja, a única intervenção realmente provada a nível médico científico de aumentar o tempo de vida em seres humanos é restrição calórica e jejum. Obviamente a gente sabe que todo animal, você corta o rabo de uma salamandra, ela jejua até crescer um novo. Você quebra uma perna, por mais que você o cirurgião bote uma tala em você, quem que você acha que mata as células velhas, a apoptose, e renova as células, religando tecidos, tendões, nervos e ossos, fazendo remodelamento ósseo, e você daqui a um mês está com uma perna funcional de novo. Você acha que é o band-aid que você bota na mão, que cicatrizou a ferida?
Ou será que é o organismo vivo que é capaz de regenerar? E você vê a regeneração externa e não acredita na regeneração interna. Por quê? Porque você consome mais cancerígenos do que o corpo consegue, com seus mecanismos de supressão de tumores, curar. E aí, obviamente, ele tem uma capacidade finita de regeneração e você sobrecarrega ele demasiadamente, dormindo extremamente tarde, não pegando sol, não praticando atividade física, não comendo uma dieta adaptada à nossa espécie, não interagindo com outros seres humanos e não interagindo com outros animais, não interagindo com plantas, tudo que vem sendo provado na ciência, que hoje em dia é chamado de medicina de estilo de vida. Nós, higienistas, há 200 anos atrás, já estávamos provando isso e mostrando isso à população. Então, como o lema, o ditado higienista diz: saúde por viver saudavelmente, não por drogas, não por matar germes, não por terapias ou cirurgias, mas simplesmente por dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física e viver como vivemos durante 8 milhões de anos.